Irmãos, semana passada nós vimos, no último estudo, nós vimos assim Paulo continuando se defendendo, ele deu graças a Deus lá pela igreja de Tessalonicenses, por causa do progresso deles, que era conhecido de todo mundo, e ele chegou ao ponto de elogiar tanto essa igreja, da admiração, do amor que ele teve com essa igreja, que ele falou que aquela igreja ela teve um comportamento, tudo que aconteceu com eles, a preocupação que eles tinham com Paulo, a influência que eles tinham em toda a região, e todas as pessoas que passavam por Tessalônica, que era uma estrada de comércio, ouviam falar sobre esses cristãos, esses judeus que criam em Cristo. Então, eles procuravam o máximo possível já contactar pessoas e evangelizar pessoas, para as pessoas conhecerem o amor de Cristo, e as pessoas tinham contato com os cristãos de Tessalônica, criam e espalhava essa notícia, ou de forma ruim ou de forma boa, mas a notícia era espalhada de que Jesus chegou, a mensagem do Evangelho chegou naquela cidade e eles acabaram influenciando uma grande região. Paulo, então, vai, nesses últimos dois versículos, 13 e 14, ele fala que isso aconteceu não porque a igreja, aqueles cristãos, olharam para a mensagem que Paulo trouxe, não por causa de Paulo. Ele é um cara que fala bem. Ele é um tipo de um coach. Ele me ajudou. Ou era uma mensagem assim, utópica, isto é alguma coisa assim que para aliviar o sofrimento que eu tenho aqui no mundo. Não. Paulo vai falar que aquela igreja era e foi transformada e perseverava diante das provações por causa que eles receberam a mensagem como palavra de Deus. Não só receberam, mas eles acolheram a palavra de Deus. A palavra de Deus começou a fazer parte da vida deles. E depois eles continuaram no processo de que eles começaram a praticar tudo aquilo que a palavra de Deus falava para eles praticarem, que eles se tornaram imitadores para outras pessoas. E diante da provação, diante do sofrimento, da perseguição, eles perseveraram. Ninguém persevera diante do sofrimento que eles passaram, se não for palavra de Deus. Qualquer outra pessoa que recebe um outro treinamento, um outro conhecimento, uma outra ideia, uma outra ideologia, filosofia, quando vem o aperto, a pessoa cai fora. Por isso que muitas vezes nós vemos em igrejas, quando a igreja sofre um pouquinho, pessoas espirram. É o chamado apóstata. Aí você fala, nossa, o cara abandonou a fé. Não. A fé dele era simplesmente um prazer que ele tinha de estar com aquele grupo. E na hora que esse prazer foge, ou ela melhora a sua vida, ela vai cuidar da sua vida. Então, é isso que são os apóstolos. Eles parecem cristãos, mas não são. Terminou a semana passada, eu fui para o banheiro ali, depois de sair do banheiro, eu olhei o Júlio, e falei, caramba, Júlio, podia ter explicado desse jeito. Você lembra, Júlio? O que é? Não sei se vai bater bem com a ideia aqui. Mas esses Tessalonicenses, é como se eles estivessem em casa e, de repente, toca a campainha, eles dão uma espiada e olharam toda aquela pessoa ali e abriram a porta. Eles receberam. Algumas vezes toca a sua campainha da casa, do apartamento, você dá uma olhadinha no... Como que chama aquele negócio lá mesmo? Olho mágico, né? Olho que você vê a pessoa lá. Se o cara tiver um negócio escrito NHK, não, você nem abre, né? Ou TJ, alguma coisa assim, witness, né? Aí, witness J, assim, você abre, ou você, no máximo para a educação, você abre, não quero, não, obrigado. Né? Se tem alguém oferecendo, estou catando ferro, catando alguma coisa assim e tal, ou quer comunicar alguma coisa. Então você, ok, já fecha. O máximo de educação que você tem. Isto é, você não recebe. Porque não faz parte da sua preferência, do seu gosto. E você talvez já conhece que você vai perder tempo e você não quer discutir. É uma ideia que você conhece, já sabe o problema, isso não vai levar a nada e você já fecha. Até a Bíblia tem algumas orientações e se alguém não trouxer a doutrina de Cristo, não o recebais em casa, para que outros não tenham a ideia de que você concorda com ele. O apóstolo João escreveu isso.
Mas se alguma coisa não tem interesse, não, arigatou, tal, e você despede a pessoa. Você não recebeu essa pessoa. Só que os tessalonicenses, eles olharam, eles ouviram Paulo pregar, e em pouco tempo eles perceberam que aquela mensagem que Paulo estava trazendo era alguma coisa que eles precisavam. Eles perceberam que não era por causa de Paulo. Eles não conheciam muito Paulo, ele era um judeu. Mas não era por causa de Paulo, era porque aquelas palavras batiam com as Escrituras. E era uma promessa muito grande que Deus estava dando. Então não tinha ilusão nenhuma. E o produto que Paulo estava oferecendo era algo humanamente falando, ruim. Porque o Filho de Deus veio, se encarnou e morreu. É fracasso. Só que batia exatamente com as Escrituras. Então, quando Paulo pregou, os olhos dele, da mente dele foram iluminadas, e eles então receberam, deram atenção ali na porta. Mas Paulo continua, então eles convidaram, entra em casa. Eles acolheram a palavra de Deus. Eles deixaram a palavra de Deus penetrar. Quando você deixa alguém entrar na sua casa, a primeira coisa que você fala, o que é? Não. Quando você deixa alguém, você entra, você fala, dá licença, né? Mas quando você entra, alguém entra na sua casa, qual a primeira coisa que você fala para essa pessoa? Na sua casa. Não, pode entrar. Seja bem-vindo. Que mais? Mas tem uma coisa que todos nós falamos. Fica à vontade. Não, mas tem uma coisa que todos nós falamos. Tá, você não está esperando a pessoa, a visita chegar. Não repara a bagunça. Isso! Não repara a bagunça. Eles receberam, ficaram um tempo na porta, mas aí eles viram que era a palavra de Deus. Gente, que coragem você abrir a sua casa para Deus entrar na sua casa. E você fala, Deus, não repara a bagunça. Mas mesmo assim você tem coragem. Depende da pessoa, a gente... você fica vermelho, dependendo da pessoa. Mas tem pessoas que você não dá bola. Mas Deus entrar na sua casa e reparar a bagunça, é muita coragem. O Deus Santíssimo, o Deus puro, entrar na sua casa e ver tudo. A meia pendurada, assim, aquele monte de roupa para passar, aquela cama desarrumada ainda, aquela sujeira que você já nem se importa, nem enxerga mais, mas quando você vai na casa dos outros, é rápido a gente enxergar os probleminhas. Eles não só fizeram isso, mas eles abriram a casa deles e falou, Deus, você me ajuda a arrumar a minha casa? Deus falou assim, como que eu posso arrumar a minha casa? Faz isso, faz aquilo. Então eles praticaram a palavra. Você abre a sua porta, você deixa alguém ver a bagunça, e ainda você pede para alguém ajudar a arrumar a bagunça. E aí, quando vem os vizinhos ou pessoa lá fora, ei, você está com gente aí, não sei o que lá, tal. Você fala, não, pode ficar aqui. Fica aqui, me ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Então, quando a palavra te ajuda a enfrentar as turbulências, o dia a dia, as dificuldades. Então, o nível que chegar de perseverar, significa que a palavra se tornou um morador da sua casa. Agora já acorda e ajuda você a planejar e a enfrentar o dia a dia. Então, por causa disso, Paulo estava extremamente feliz com esses irmãos. O amor dele crescia cada vez mais, porque mesmo Paulo estando ausente, eles, por terem recebido, por terem acolhido, por ter praticado a palavra, e agora com a palavra conseguem perseverar diante do sofrimento, Paulo está extremamente alegre. Que irmãos! Então, o amor de Paulo era muito grande. E hoje nós vamos ver a sequência disso. A questão aí da
perseverança, que eles perseveraram por causa da perseguição. Vamos olhar o último versículo, o versículo 14, a metade do versículo 14 da semana passada. Olha o que Paulo está falando. Olha, vocês perseveraram porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Então, eles se tornaram imitadores no sofrimento. Eles se tornaram iguais, eles imitavam aqueles judeus lá de Jerusalém, que também sofreram na mão dos patrícios, os judeus. E agora em Tessalônica, os maiores perseguidores são os próprios judeus contra os crentes. Os judeus receberam grandes privilégios de Deus, eles receberam a forma de cultuar de Deus, a forma de sacrificar, e isso revelava toda a teologia da justiça de Deus, porque Deus comunicava através do sacrifício que sem a morte não haveria expiação, sem derramamento de sangue não haveria justificação, Deus não poderia perdoar, então alguém justo precisaria morrer por eles. Nenhuma outra nação tinha um conhecimento da existência do único Deus verdadeiro, a não ser os judeus. E, ao mesmo tempo, em vez de os judeus, como Deus tinha comunicado para Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra, em vez de eles serem luz para o mundo, eles acharam que eles tinham os privilégios e o mundo tinha que os servir. Eles passaram a odiar o mundo. Não no sentido de que somente eu não quero fazer o que o mundo faz. Não, eles passaram a odiar as pessoas. E achando que eles eram melhores e o mundo, então, os serviria. E eles seriam os bambambam. Então, ao odiar o mundo, ter esse sentimento negativo com as pessoas e não levaram a salvação, eles passaram a ser odiados também. E agora, quando Cristo vem, eles derramam toda a fúria em cima de Jesus, porque os olhos ficaram cegos. E quando Jesus morre, eles acharam que tinha eliminado o mal, os discípulos continuam com a mesma mensagem, e agora dizendo que Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo é rei e é senhor da igreja. Então eles passaram a atacar com fúria toda aquela pessoa que comunicava a mensagem de Jesus, principalmente a mensagem da salvação. Prendendo e até matando. E jogando o Império Romano contra os cristãos. Em vários lugares, os judeus, como fizeram com Herodes e Pilatos, eles manipulavam as autoridades romanas contra os judeus e provocavam a morte. Então, Paulo está falando aqui, olha, está acontecendo a mesma coisa com essa igreja. Então, vocês estão tendo o mesmo, entre aspas, privilégio de serem perseguidos até por parentes, né, do mesmo povo, do mesmo jeito que eles fizeram lá com Tessalônica. Então, a tese hoje, não sei se essa frase, talvez no final a gente até pode mudar ela, mas a ideia aqui é que os perseguidores sempre estarão presentes até a consumação de todas as coisas. Os principais perseguidores são os judeus. Uma pessoa que tem diante dela tanta luz, tanto conhecimento, tanto privilégio, e nega a Jesus, passa a ser um perseguidor. Só que aonde que a igreja vai, Satanás, o inimigo que governa esse mundo, governa o mundo pecador cego, vai produzir perseguidores. E qualquer cristão será perseguido. Qualquer comunidade cristã será perseguida. Não tem jeito. Quanto mais nós servimos a Deus, mais amamos a Deus, mais comunicamos a palavra de Deus, nós nos tornamos desagradáveis para esse mundo. É um privilégio, por incrível que pareça. Vamos ver aqui o que os perseguidores fazem. Então, Paulo está falando com os tessalonicenses que eles estão sofrendo as mesmas coisas. Num certo sentido, nós que somos Igreja de Cristo, também estamos sujeitos a esses perseguidores. Localmente, individualmente, ou como cristão ao redor do mundo. E cada dia mais, a ira dos inimigos se acende contra o cristianismo. Veja o que Paulo fala aqui, que os perseguidores, eles se opõem a tudo de Deus. Nós achamos que muitas vezes o problema é nosso. Algumas vezes a gente comete alguns erros, algumas falhas, o nosso modo de agir,
que não tem nada a ver com o acerto no cristianismo. Muitas vezes é erro nosso. Mas, pelo fato de nós termos título, ou temos essa nomeação de cristão, os nossos erros são usados pelos perseguidores para agravar a perseguição que ele tem contra nós. Mas Paulo vai falar aqui que os perseguidores, em geral, eles se opõem a tudo de Deus. Olha o que ele fala aqui. Os quais, isto é, os perseguidores, principalmente os judeus, não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, Paulo e os seus companheiros. Não agradam a Deus e são adversários de todos. Esse versículo tem poucas palavras, mas muitas verdades. Primeira coisa estranha nesse versículo, que a sequência das palavras, assim, que foram escritas, Paulo escreveu originalmente, ela seria assim: os quais não somente o Senhor mataram, Jesus e os profetas. O nosso texto aqui, ele fala, mataram o Senhor Jesus. Mas, originalmente, o Senhor está antes do verbo. O Senhor mataram Jesus e os profetas. Será que Paulo errou? Algumas vezes os autores, eles trocam alguma coisa para nos chamar a atenção. Quando ele fala assim, não somente o Senhor mataram Jesus, ele está falando do Senhor Jesus. Mas o fato de ele puxar o título divino, dando a ideia de que Deus, né, Jesus Deus que se encarnou, ele está falando que qualquer ofensa a qualquer pessoa que revela a Deus está matando, está perseguindo a Deus. Eu acho que eu não fui claro. Paulo recebeu cartas, depois que ele presenciou a morte de Estevão, e Estevão olhou para os céus quando estava sendo apedrejado, olha, eu vejo os céus abertos, o cara estava tirando pedra, o cérebro estava saindo para tudo quanto é lado, tudo arrebentado. Ele fala, eu vejo os céus abertos, e diante do trono, Senhor, e ao lado direito, o Filho, em pé. Geralmente a Bíblia fala que Jesus Cristo está sentado à direita de Deus. Mas Estevão falou que ele estava em pé. Então a coisa ficou mais, produziu mais ira. Como esse cara está tendo essa visão nesse momento? A gente está punindo ele, porque ele é um herege. Mas ele estava do lado de Deus. E ele estava falando que Jesus estava em pé, dando a ideia de que Jesus estava considerando ele como uma grande amizade, uma pessoa importante para Jesus. O rei, ele nunca se levanta, as pessoas se levantam. O rei nunca se levanta. O rei só se levanta quando a esposa amada, ou alguém muito amigo, irmão, a mãe, só em momentos assim muito especiais. Olha lá ainda. E aqui, quando Estevão fala, ele está em pé, isto é que Jesus está o recebendo. Que cara metido, que esse cara é? Paulo, olhando aquilo, falou, não, eu tenho que matar essa raça. Então, pediu cartas, autorização para o Sinédrio, para ele ir em todo lugar, pegar os judeus que tinham se convertido a Cristo, prender e, em alguns casos, até matar. Paulo, então, pegou essa carta, pegou alguns companheiros para essa viagem, estava indo ao meio-dia, ele cai por terra, não sei se estava no cavalo, ou estava andando, sei que brilhou uma grande luz, ele se assustou, caiu por terra, e uma voz disse para ele, Paulo, Paulo, por que me persegues? Duro é para você dar murro em ponta de faca, com ponta de lança. Em algumas Bíblias fala, duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Isso é, você está dando murro em ponta de faca. Ninguém dá murro em ponta de faca. Você é louco, cara. E aí Paulo, diante daquela visão, ele somente, quem és tu, Senhor? E Jesus fala, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo estava perseguindo Jesus? Não. Ele estava perseguindo alguns judeus que estavam crendo em Jesus e falando que ele tinha morrido, mas tinha ressuscitado, e que ele é Deus, ele é o Kyrios, ele é o Senhor. Então, o que Paulo está querendo dar uma pinceladinha aqui, é que essa perseguição dessas pessoas contra Jesus, contra os profetas, e contra Paulo e os companheiros, e agora nós, né, incluindo os Tessalonicenses, ele fala assim, eles não estão nos perseguindo, eles estão perseguindo quem? O Senhor.
Não estão perseguindo somente o Jesus, homem, que eles acharam que mataram, mas eles estão perseguindo o Jesus, Senhor Deus. Não é que existem dois Jesus. O próprio Jesus falou para Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. A palavra de Jesus, a oração, o pedido de perdão para aqueles homens, que só Deus teria essa capacidade de, sendo Deus, o Filho orar para o Deus Pai, para que aqueles homens fossem perdoados. Então, em primeiro lugar, Paulo fala que nós seremos perseguidos porque nós somos objetos que são alcançáveis para os perseguidores. Mas quando eles fazem isso, eles estão fazendo mal para Jesus. A ideia é, eles vão vencer? Eles vão sair impunes? Eles podem até ter uma vitória aparente temporária, causar a morte. Por exemplo, o apóstolo Tiago foi morto pela espada de Herodes. João foi colocado num tanque de óleo fervente e sobreviveu ainda. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Então, houve uma vitória, um sucesso dos perseguidores, aparente e temporário. Mas vocês vão ver como esse texto aqui de Paulo é assustador. Outra coisa, Paulo fala assim, não somente o Senhor mataram, Jesus e os profetas, como também nos perseguiram. E Paulo não está falando só dele, mas aquelas pessoas que estão ali junto com ele. O que eles falam? Eles não agradam a Deus. É interessante essa palavra agradar aqui. Dá a ideia de satisfazer. É aquela mesma palavra que o livro de Hebreus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você estar numa situação em que Deus pode te aceitar. Então, esses homens, naquela época, até achavam que estavam fazendo um bem, estavam servindo a Deus, estavam zelando pelas coisas de Deus. Paulo fala, eu tinha zelo sem entendimento. Então, se acham até espirituais, nós estamos acabando com o mal do mundo. Mas Paulo fala aqui, eles não agradam a Deus. Se não agradam a Deus, é impossível eles serem aceitos por Deus. E Paulo coloca outra coisa, e são adversários de todos. Quem é esses todos? A ideia são inimigos. Estão lutando contra todos. Isto é, eles fazem um mal para todos. A pergunta é, quem é esse todos? Qual? Os pais. Não, aqui todos, não é somente... Porque eles não agradam a Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E são adversários, são inimigos, não fazem o bem para todos. Quem são esses todos? Cristãos? Será que só os cristãos? Não. Todos aqui é todos. Por que então eles fazem mal para todos? Primeiro para eles mesmos e para todas as pessoas. Por quê? O que vem a seguir vai nos ajudar a entender. Segundo, eu peguei a palavra que a gente usa muito em Botucatu, né? Lá talvez em Rondônia, não sei se usa muito disso aí, essa palavra, estorvar. Conhece essa palavra, estorvar? É bem caipira, assim, né? Estorvar. O que é estorvar, né? Então, os inimigos, além de se oporem a tudo que é de Deus, eles tentam estorvar a proclamação, isto é, tentam atrapalhar, fazer de tudo para que a mensagem do Evangelho não chegue, não seja feita. Ou quando, mesmo que eles não consigam, se você usar um avião com uma corneta, distribuir folhetos, então eles vão fazer de alguma forma para que ninguém ouça, alguma coisa que não, as pessoas não possam ser acessíveis. E mesmo que a pessoa consiga ouvir, eles vão fazer alguma coisa para deturpar, para prejudicar, ameaçar quem aceitar alguma coisa. Então eles vão estorvar a proclamação do Evangelho, da salvação.
Veja que ponto Paulo fala assim, ó, e são adversários de todos. Aí Paulo vai falar, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. Então, eles são inimigos de todos, a ponto de impedirem que Paulo falasse o Evangelho. Então, enquanto Paulo tentava falar, eles atrapalhavam, criavam casos, eles reuniram a bandidagem. Se lembra, na primeira mensagem? Eles pegaram o pessoal da pesada, os furiou lá da cidade, para irem atrás de Paulo, para criar uma confusão. Manipularam os moradores da cidade, para atrapalhar Paulo de pregar. Com isso, eles são inimigos de quem? Daquelas pessoas que precisavam ouvir a salvação. Quando alguém atrapalha do Evangelho ser pregado, ou cria algum problema que impede ou que prejudica que o Evangelho seja pregado, a pessoa não só está sendo inimiga ou da igreja, ou das pessoas, do pregador, do mensageiro, ela está sendo inimiga, é adversária das pessoas que vão ouvir. Por quê? Ela está impedindo com que a bênção chegue, com que a pessoa seja salva. E ela faz com que as pessoas continuem no pecado e não sejam, e tenham ainda uma vida eterna de condenação. Ela não está somente sendo inimiga do que está pregando, ou da igreja. Não, ela está, quando alguém atrapalha a vida de uma igreja, faz maledicências, fofocas e destrói a credibilidade de uma igreja, ela não somente está fazendo mal para a igreja, ela está fazendo mal para outras pessoas que estavam querendo ouvir da palavra, se aproximar de Deus, querer chegar até o ponto de ouvir a palavra e ser salvo. Eu não sei se expliquei bem. Conseguiram entender? É a mesma coisa, eu vou dar a Lourdes vai dar um presente para mim. Então, trocar, eu vou fazer o maldoso. A Lourdes vai entregar um presente para o Júlio. E aí, na hora que ela vai entregar, Júlio, vem aqui em casa, tem um bolo aqui, um pudim, aquelas comidas gostosas que a Lourdes fala, vem aqui, mas precisa vir aqui em casa pegar. Aí eu vou lá e furo o pneu do carro do Júlio. Só para ele não ir. Mas tinha que ser rápido, porque se não ir naquela hora, a comida vai ficar ruim, alguma coisa assim. Então, eu não quero que o Júlio... Então, furo. Eu estou sendo só inimigo da Lourdes? Não, estou sendo inimigo dele, porque eu estou evitando com que ele receba aquela bênção. Então, os perseguidores, eles fazem isso. E olha o que Paulo fala. A ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados. Então, fazendo isso, a dose deles aqui no mundo vai enchendo e vai ficando cada vez mais agravante, que Deus já começa a olhar para eles com olhares terríveis, porque isso não está atrapalhando só os planos da igreja, o desejo da igreja. A existência dos pregadores, dos profetas, dos professores da igreja é servir a Deus para que, através do poder do Espírito Santo, possa levar a mensagem que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. A salvação dos nossos parentes, dos nossos amigos, muitas vezes é um desejo nosso. Mas quem tem mais desejo que isso é o próprio Deus. E é um desejo tão grande que, antes da fundação do mundo, Ele planejou que o seu Filho Jesus se encarnaria, passaria a viver nesse esquema nosso, enfrentaria a morte expiatória justa, receberia nele toda a nossa condenação e seria ressuscitado para que todo aquele que nele crê seja justificado. É um dos planos mais fantásticos. É um plano de um Deus extremamente bondoso, infinito em misericórdia, infinito em graça. E aí que Deus tem esse plano e selecionou pessoas. Os anjos queriam anunciar, mas Deus falou, não, seriam os homens regenerados que vão fazer isso.
E quando nós estamos fazendo isso, não para crescer a igreja, ou não simplesmente para a obediência a Deus, nós estamos cumprindo o maior plano de Deus, a maior vontade de Deus, o maior desejo de Deus, num preço infinito, porque custou a morte de Jesus. E o inimigo vem e atrapalha isso. Terrível, né? E fazendo com que pessoas sejam impedidas de ouvirem a mensagem, e se converterem, e crerem, e serem salvos, e passarem a vida toda na eternidade, na condenação. Vocês entendem o nível, a gravidade do que é perseguir, ir contra os planos de Deus? Por isso que Paulo termina esse versículo dizendo assim: a ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. A ira de Deus caiu sobre eles definitivamente. Então, não serão mais salvos? Deus tem um senso de humor muito grande. Mas somente se houver um verdadeiro arrependimento. E por isso que quando Paulo estava fazendo a mesma coisa, quando ele teve esse encontro com Jesus, ele caiu por terra, ele se converteu. E aí Jesus falou para ele, quando ele foi na casa de Ananias, fala para ele, Ananias, para ele saber o quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo fala assim: nunca vi graça tamanha, misericórdia tamanha, porque eu era um perseguidor, eu lutava contra Deus. Por isso que Jesus falou para ele: Paulo, você é louco, você está dando murro em ponta de faca, você só vai se machucar. Paulo entendeu. Agora, essas pessoas aí, se diante da graça continuarem desse jeito, a ira de Deus não somente será futura, mas será agora aqui. Porque a dose chegou. É como se Deus estivesse ainda se controlando para não explodir definitivamente contra essas pessoas. Na conta bancária, a ira de Deus já caiu sobre eles. Então, em primeiro lugar, eles se opõem a tudo de Deus. Em segundo lugar, eles tentam estorvar a proclamação, fazendo não somente tentando atrapalhar a igreja, mas impedindo que as pessoas sejam salvas. Nós vivemos num mundo que está desse jeito. As universidades criaram sistemas para que, quando o jovem começa a fazer as suas escolhas, ele possa receber tudo aquilo que não tem nada a ver com Deus. Quando os jovens começam a receber salário e podem gastar, o mundo de divertimento, e tem o divertimento inocente, tranquilo, mas tem o divertimento que é colocar o jovem diante das suas paixões para estragar a vida do jovem. O mundo cria isso. Então, há uma mentalidade governada por Satanás que não somente aumentam a quantidade dos pecados das pessoas, mas fazem de tudo para que, quando o Evangelho chegar, a pessoa já esteja vacinada contra o Evangelho. Os pecados já estão, assim, sobrecarregados. E as pessoas agora nem acham que podem entender ou conseguir voltar-se para Deus. Além de estorvar a proclamação, Paulo fala que os inimigos tentam produzir separações. É a tese de Maquiavel: dividir para conquistar. Se você tem um inimigo, tenta infiltrar. Tenta se infiltrar e produzir divisões. Porque um povo dividido se torna fraco. E quanto mais divisões você conseguir, melhor. Porque aí não vão ter coragem, não vão ter poder, não vão ter ânimo, não vão ter recursos para proclamar o Evangelho. Então, uma das tarefas dos inimigos do povo de Deus e do inimigo do povo de Deus é produzir separações. As separações doem. O povo de Deus é uma família. E o povo de Deus é encorajado através das reuniões, através de encontrar um ao outro. Nós podemos assim passar a semana borocochô, mas quando nos reunimos aqui, numa forma simples, algumas músicas, uma oração, ouvindo a palavra de Deus, aí tem um bate-papo no final, e só isso aí parece que a gente acaba esquecendo. Sentimos recarregados, animados, porque nós
quando estamos juntos, quando o povo de Deus, quando aqueles filhos de Deus genuínos se reúnem, nós somos encarregados em significado. Eu sei quem eu sou, eu pertenço. E a ideia de sentido, eu tenho um propósito na minha vida. O que mais pessoas têm? Perderam o significado, nem sabem mais o quem são. Estão tentando ser alguma coisa que nem podem ser. Mudando até a naturalidade do próprio corpo, a naturalidade das coisas que são boas. E propósito, olham para o horizonte e não tem significado mais na vida, não tem sentido a vida. Alguns até tiram antecipadamente, porque não tem propósito. Altos e baixos, experiências assim ao mais alto nível, mais uma tristeza mais profunda, tão profunda. Olha o que Paulo fala, em nós, irmãos. A palavra irmãos aqui ocorre 19 vezes aqui no livro de Tessalonicenses. Paulo está dando a ideia, nós pertencemos, nós somos uma família. E uma família, ela existe para estar juntos. Ele fala, nós, irmãos, estamos orfanados. Na sua Bíblia está escrito orfanado aí? A maior parte das Bíblias, elas está escrito, nós estamos orfanados. Nessa minha Bíblia que eu estou usando, ela fala separados. Essa palavra que é usada é a que, no original, é que deu origem à palavra orfandade, órfão. Isto é, separado por uma situação que não estava no seu controle. Os órfãos, eles nunca escolheram ser órfãos, pelo contrário. Eles sofrem, têm crises, têm traumas de serem separados dos seus pais, ou por causa dos pais morreram. Órfãos de guerra, então, eles lutam para voltar a serem seres normais. Por mais que sejam felizes numa outra família, por mais que tenham um sucesso, eles agradecem a isso, mas a crise de ter se separado. Mesmo que os pais eram ruins, mas eram os pais. Paulo está falando aqui, nós estando separados de você por breve tempo. Era ruim ser separado, mas Paulo coloca o termo separados junto com a ideia de que é um breve tempo. Isto é, separação será só enquanto vivemos essa vida, mas é um breve tempo. Porém, daqui a pouco, nós vamos estar definitivamente para sempre juntos. Então, existe uma unidade em nós que ninguém pode destruir, mas na nossa trajetória de vida, Paulo foi tirado do meio dos Tessalonicenses e mandado lá para Atenas, para Bereia, Atenas, depois chegou em Corinto, quando ele vai escrever essa carta. E Paulo tinha saudade dessa igreja, ele queria estar junto, ele queria ter mais tempo com eles lá. Tanta coisa boa que estava acontecendo. Em 4 semanas da presença de Paulo lá, muitos se converteram e transformaram a sua vida, porque eles receberam a palavra de Deus como palavra de Deus. E Paulo fala, vocês sabem, vocês aqui, me separou de vocês, porque eles amavam Paulo e sabiam que já houve um tumulto, aquela bandidagem criou um tumulto, aqueles judeus sabiam que Paulo estava hospedado na casa de um tal de Jason. Aí os irmãos esconderam Paulo. Quando esses judeus foram com a bandidagem atrás, na casa de Jason, não encontraram Paulo lá, o que eles fizeram? Pegaram Jason e deram uma sova em Jason. O cara apanhou só por ter hospedado Paulo. Então, Paulo, vocês sabem como esses perseguidores são. É interessante, muitas vezes, o que acontece com os perseguidores. Algumas vezes eles não têm acesso aos líderes. E uma forma deles, e eles sabem que se perseguir o líder, pode ser que o líder se torne um mártir. E aí é pior. Então o que eles fazem? Eles começam a atacar outras pessoas que estão dando um certo apoio. Jason estava dando um apoio para Paulo, hospedando Paulo. Então, se aconteceu aquilo com Jason, que simplesmente só estava dando apoio, não estava pregando nada, ele somente estava hospedando Paulo. Os outros cristãos falaram, eu não quero nem chegar perto de Paulo, então. A ideia é você atacar quem apoia. Nessas eleições no Brasil, o negócio foi descarado nesse sentido.
Qualquer pessoa que dava um certo apoio era perseguido, empresários eram perseguidos. Então a ideia dos outros empresários, não vou dar apoio, isso pode acontecer comigo também. Então muitas vezes se ataca o líder, outras vezes eles pensam, puxa, se nós atacarmos o líder, os líderes, eles vão se tornar mártir, a igreja vai ficar mais forte. Então vamos atacar quem dá apoio. E aí então as pessoas fogem. Não, eu não conheço, nunca vi em casa. Não, eu só fui uma vez lá fazer uma visita. Conheci de longe, cumprimentei e tal. Então, eles eliminam o apoio, a retaguarda do reino de Deus. E Paulo fala, e nós, irmãos, estando separados de você por breve tempo, ficando longe dos olhos, mais perto do coração. Essa é uma frase que a gente fala muito, né? Está longe dos olhos, mas você está aqui no coração. Então, Paulo fala, há um amor recíproco, mesmo que a gente está sentindo como órfão. Aquele sentimento, puxa, que saudade eu tenho. O órfão, ele tem saudades, parece que alguma coisa foi cortado dele, né? E Paulo fala, com mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Paulo fala, por causa que houve uma separação entre mim e vocês. E a separação, ela foi impossível de eu esquecer de vocês. Pelo contrário, vocês estão longe dos olhos, mas perto do coração. E com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos vê-los pessoalmente. Uma crise que eu estou ouvindo de igrejas no Brasil é que, aparentemente, muitas pessoas estão até agradecendo a pandemia, daquela ideia de ficar em casa. Porque, ao fazer isso, eles, antes da pandemia, foram para a igreja, daqui a pouco participaram de algumas coisas, daqui a pouco, então, estavam envolvidos com a igreja, e aí o pessoal, por que você não veio na igreja? Então, a pessoa sentia meio, aquele negócio, se eu não for, vão perguntar. Então, acabou se envolvendo e fazendo parte, e gostava. Veio a pandemia, não pode ir. E agora, então, as pessoas não querem mais se reunir. Eles não querem voltar para reunir com a família de Deus. E aqui nós vemos um coração de alguém que leva a sério a família de Deus. Então Paulo fala, eu estou separado de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, e agora, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Isso é Paulo demonstra para eles, olha, eu estou fazendo de tudo para logo, logo poder vê-los. Quem sabe um dia? Não. O meu desejo, o meu empenho é quando você se dedica, faz de tudo. E tem aquele desejo. Agora, você vai se encontrar com pessoas, você vai ver, ouvir, ou ter alguma coisa, talvez não gosta, ou de pessoas imaturas, ou pessoas assim, talvez vai dar uma bronca em você, vão chamar a sua atenção, porque família de Deus é família de Deus. Jeitos diferentes. Então, agora, uma pessoa que não tem empenho, não sente esse valor, uma reunião só, ela já tem um monte de motivos para nunca mais voltar. Porque não entendeu o que é família de Deus. Não entendeu os dons e os talentos e o tesouro que Deus deu para ela, que não são delas, que são para servir os outros irmãos. Se alguém falou uma palavra errada, irmão, vem aqui. Foi legal, hein? Agora, eu não faço mimimi. Eu estou aqui para ajudar um melhorar o outro. Lá em Mateus 17, Jesus fala assim, se o teu irmão pecar contra ti, vai e conversa somente com ele. Mas como começa esse versículo? Se. Por que o se? Porque algumas vezes não é pecado que as pessoas fazem conosco. São opiniões diferentes, gostos diferentes. Então, se o teu irmão pecar, então, primeira coisa, não gostei. Mas por quê? Na Bíblia fala que é errado fazer isso. Nós normalmente gostamos de colocar valores sobre os outros, mas não gostamos
de cumprir aqueles valores. Ou colocamos regras sobre os outros. Então, se aquilo eu nunca fiz, então aquilo as pessoas não podem fazer, mas o resto ninguém pode me avaliar. E eu me ofendo, eu me escandalizo. Então, se o teu irmão pecar contra ti, vai e conversa. Para, e aí se o teu irmão se arrepender, o que acontece no versículo? Ganhaste o teu irmão. O objetivo é que a pessoa deixe de fazer aquilo, se aquilo é pecado. Se a pessoa deixar, você ganhou. Então, você fez uma pessoa crescer na graça, no amor a Deus, numa vida especial com Deus. Então, o objetivo não é somente dar uma bronca, colocar a pessoa lá embaixo, o objetivo é ganhar a pessoa para que ela melhore o seu caminhar com Deus. Mas não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando, o meu desejo é estar com vocês, é rever vocês. Então, eu estou dando maior empenho e o meu desejo, cada dia que passa, está maior de estar com vocês. E aí ele fala de ir vê-los pessoalmente. É a primeira carta que Paulo escreveu. Por quê? Até agora, o ministério de Paulo era sempre presencial. Talvez tenha algum irmão lá, naquilo que Paulo falava, estava escrevendo para eles sempre recordarem o que Paulo falou. Mas a partir desse problema que ele teve em Tessalônica, de estar em Tessalônica, os irmãos esconderem Paulo e terem enviado Paulo para sair da cidade, e Paulo ter ido para Bereia, Atenas, depois Corinto. Então, quando Paulo chegou em Corinto, ele estava com saudade dos irmãos lá do norte. E por isso, então, quando ele recebe notícias com Timóteo e Silas, ele manda uma carta lá para dar um alô, né, de como ele estava. Então, olha o que nós vimos. Os inimigos se opõem a tudo de Deus. Eles tentam estorvar a proclamação. Eles tentam produzir separações. Então, foi aqueles judeus perseguidos que separaram Paulo. Esse tempo que Paulo foi separado deles, imagine o quanto Paulo podia ter ajudado aqueles irmãos, evangelizado, treinado liderança. Então, os inimigos de Deus, eles tentam separar, criar divisões. Algumas vezes eles infiltram dentro das igrejas para produzir isso. Faz a igreja demorar em várias coisas, treinamento, e especialmente crianças. O que me dói o coração é ver quando adolescentes e jovens são prejudicados por inimigos e se ausentam, né, do aprendizado, do treinamento. Os inimigos também criam barreiras para a progressão. Eles sempre estão impedindo que o progresso vá em frente. E Paulo fala no versículo 18, por isso quisemos... Então, Paulo desejava, ele se empenhava, e ele falou, por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Então, Paulo falou, não é só de boca para fora que eu tenho desejo e tenho empenho. Não, eu tentei ir. Mas o que aconteceu? Satanás nos barrou o caminho. Alguma coisa aconteceu. E Paulo fala que claramente foi Satanás. Uma coisa interessante, na primeira viagem de Paulo, quando Paulo está vindo lá de Jerusalém e está indo, ao contrário, né? Ele está indo lá de Jerusalém, ele passa pela Ásia, e ele chega num lugar aqui, que Éfeso estava aqui, e tinha uma outra região aqui. Aí ele tentou vir para baixo, ele falou, o Espírito Santo nos impediu. Daí ele tentou ir para o norte, o Espírito Santo nos impediu. À noite ele teve um sonho falando, passa a Macedônia e nos ajude. Nessa vez que houve esse impedimento, Paulo falou assim, o Espírito Santo nos impediu. Essa sensibilidade de Paulo de saber que algumas vezes Deus vai impedir, vai dar uma outra direção do que nosso plano é. Mas outras vezes, Paulo tinha o discernimento que aqui, esse desejo de Paulo de voltar para Tessalônica, achar que tudo já acalmou lá, o próprio Satanás é que barrou. Agora, quem que barrou Paulo? Satanás, chifrudo, chegou com tridente assim, você não vai não. Foi isso que aconteceu? A ideia é que parece que pessoas do mal, esses perseguidores. De alguma forma, na terceira viagem, Paulo queria descer para Corinto e fazer uma viagem por aqui. Aí, quando ele estava descendo, ele descobriu que os inimigos estavam querendo armar uma armadura, uma armadilha, uma emboscada. Então, ele voltou.
Paulo tinha. E lá em Jerusalém também, 40 homens, até juraram entre eles que nunca mais não comeriam enquanto não prendesse e matasse Paulo. Aí o sobrinho de Paulo descobriu essa conspiração, avisou o general Cláudio lá, e Cláudio pegou Paulo e levou para Cesareia. Eu não sei se esses caras morreram de fome, não sei, mas acho que voltaram a comer logo. É interessante que ou Paulo descobriu, ou, de repente, impediram mesmo, ou, realmente, fisicamente, esses homens que são perseguidores. E aqui, o fato de Paulo usar Satanás dá a ideia para nós que os perseguidores são liderados, são influenciados, são capacitados, energizados por quem? E estão cumprindo os planos de quem? Satanás. É interessante que havia um casal lá em Jerusalém. E Barnabé deu os bens e o pessoal, não, o Espírito Santo está ajudando Barnabé, tal, capacitou Barnabé. E esse casal quis dar uma oferta, manipular a oferta, queriam ter a mesma honra. E Pedro chega para eles e fala o seguinte: por que encheu Satanás o teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? É isso que devia ter acontecido aqui. Pessoas que se afastam de Deus, desprezam a Deus, desprezam os planos de Deus, se opõem a Deus, que chega a um ponto, tudo que eles fazem já não é raciocínio. Nem é raciocínio humano. Eles acabam fazendo loucuras, coisas que uma pessoa normal não faria, e quando se juntam, se torna uma turba e fazem coisas assim inacreditáveis que nem um ser humano faria. E aí, então, é como se fosse o próprio Satanás fazendo. Já nem são eles mais. Então, eles criam barreiras para a progressão. O último, eles não conseguem destruir a alegria. Título diferente, né? Que até agora, o que nós vimos até agora? Eles se opõem a tudo de Deus, eles tentam estorvar a proclamação, eles tentam produzir divisões, separações, eles criam barreiras para progressões, mas agora, Paulo escreve que eles não conseguem destruir a alegria. Por quê? Alegria é diferente de felicidade. Felicidade depende das circunstâncias, do meio ambiente, daquilo que nós temos, daquilo que nós possuímos, de momentos. Alegria não. Alegria é um estado de espírito. E ninguém consegue entrar lá. Pessoas podem tirar a alegria, trazer uma tristeza para você, mas a alegria não. E quando essa alegria é no Senhor, somente os salvos têm. Os não salvos têm felicidade nas coisas. Eles têm momentos leves, de risada. 5 minutos depois, estão trancados, estão sofrendo, porque tiveram momentos felizes. Estão deprimidos, porque esperavam tanto comprar aquela BMW, aquela Ferrari vermelha, e achar. Então, na hora que eles compram, eles estão felizes. Aí saem com a Ferrari dirigindo, e vê 3 Ferraris vermelhas na rua. Entram em depressão. Achavam que aquilo ia tornar a vida deles maravilhosa, e aí vão ter que pagar uma fortuna de seguro. É a sensação é ter um vazio, uma sensação de vazio preenchido, e daí a frustração. Então o ser humano vive esse ciclo cada vez rápido, de felicidade, vazio, sensação preenchida, infelicidade, vazio, é direto. Agora, quando nós temos o Senhor, a nossa vida é preenchida. Nós sabemos que Deus é eterno, e Ele tem controle sobre todas as coisas. Por ser eterno e onipotente, aquilo que Ele prometeu vai acontecer. Então, nós temos alegria no Senhor. Olha o que Paulo fala. Pois quem é a nossa esperança? Pois nós temos uma esperança, a esperança das pessoas do mundo é a mesma que
eu desejo, eu tenho esperança que o Brasil ganhe a Copa do Mundo. Quem garante? Principalmente na situação atual. De repente, a Arábia Saudita, que está em último lugar, de repente pode ganhar. Mas quando você tem esperança no Senhor, ela é firme, ela é concreta. Porque se o Senhor é onipotente, Ele é poderoso, Ele é eterno, se Ele fala alguma coisa, nada, e Ele é imutável, nada pode atrapalhar o que Ele falou que vai acontecer. Eu não posso esperar coisas de Deus que Ele não prometeu. Aí não. Não é porque eu creio em Deus que eu quero que alguma coisa aconteça comigo e vai acontecer. É furada. Mas se Deus falou que vai acontecer alguma coisa com você, se está escrito na Bíblia, e a promessa é geral, pode confiar. Agora, se a promessa foi feita para Abraão, eu não posso requisitar essa promessa de Deus para Abraão, para mim. Então, tem promessas que são individuais. Agora, tem as promessas gerais para os filhos de Deus, essa eu posso requisitar. Eu não posso dizer, Senhor, essa palavra que o Senhor deu para Abraão, eu tomo posse. Deus falou, você está usurpando. Eu dei para Abraão, não dei para você. Então, entender a Bíblia, entender Deus e suas promessas é importante nesse sentido. Agora, o que Paulo fala? Pois quem é a nossa esperança, ou a alegria, ou a coroa que nos gloriamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e alegria. O que Paulo está falando? Pelo fato daqueles cristãos serem salvos, eles entraram numa situação que vão ser eternos com Deus. E o fato de Paulo ter pregado a eles, ter anunciado o Evangelho para eles, a esperança de Paulo, a alegria de Paulo, é que ele viverá com eles eternamente. Eles serão a glória de Paulo. Não é que Paulo vai ser glorificado, mas é alegria, isso ninguém pode tirar. O fato de Paulo ter levado o Evangelho e eles creram no Evangelho, e Paulo se alegrava que eles creram no Evangelho, ninguém vai poder tirar isso deles. Porque é o Senhor que garante. É o Senhor que garante que aquelas pessoas vão estar na eternidade, e Paulo vai estar na eternidade. É definitivo. Não é a pessoa de Paulo que garante que eles vão estar na eternidade. É os méritos de Cristo. E Paulo levou a mensagem, eles creram, então agora eles são a alegria de Paulo. Ninguém pode tirar mais. Satanás pode tirar a nossa felicidade, mas o fato de nós sermos salvos por Cristo, Satanás não pode tirar mais isso, não pode mudar mais. Então, apesar dos inimigos de Deus serem contra tudo que é de Deus, eles criarem barreiras, eles não podem tirar a nossa alegria, os frutos do nosso ministério. Satanás pode até destruir um templo, porque o templo é um templorário, né? É um prédio. Eles podem tirar o nosso carro, o nosso emprego. Mas o fato de você ter levado alguém a Cristo, aquilo é o seu galardão para toda a eternidade, é a sua alegria, é a sua coroa. E aí Paulo fala aqui, né? Quem é a nossa esperança, ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Aqui tem a palavra parousia. É uma palavra que usava referente à vinda de um rei, que vinha não restaurar, mas recuperar. Isto é, um rei que entregou a terra para algumas pessoas, e essas pessoas foram fracas, não fizeram bem, não tiveram cuidado com a vinda de inimigos, né? Se endividaram, e de repente esses traidores tomaram posse da terra que foi dada pelo rei. E aí esses homens acabaram tendo que obedecer o usurpador, os novos senhores. Alguns gostaram. Eu prefiro esse... Eu não gostava mesmo do rei, então eu prefiro esses novos donos aqui. E serviram assim, e até eram favoráveis
aos novos proprietários, que usurparam, que pegaram não tendo direito. Outros não, sofriam nas mãos desse pessoal. Então o rei, ele manda mensageiros, fala, olha, eu vou vir aí recuperar minha terra, é minha terra. E esses mensageiros eram mortos pelos proprietários e por alguns que obedeciam aos usurpadores. E o usurpador sempre estava matando o pessoal que vivia ali, que era contra, que achava que o rei verdadeiro iria um dia voltar. Então, há divisões. Aí, então, o próprio rei manda o seu filho para provar que ele era o proprietário. E o pessoal mata o seu próprio filho. E aí, então, o rei anuncia que um dia ele vai vir pessoalmente tomar a posse da terra. Só que ele faria a parousia. Ele viria até uma certa altura, e aqueles que acreditavam no rei, que aceitavam esse novo domínio, que estavam contra os possuidores, sairiam da terra e iam se encontrar com o rei. Voltaria para a casa do rei, então teria uma festa para se comunicar com esse povo arrependido. Então, faria a abertura dos selos para provar a Escritura, e aí, então, o rei viria pessoalmente, então, para destruir os inimigos e destruir todos os rebeldes, porque agora só sobrou os rebeldes. Destruir os rebeldes e tomar posse, fazer um assentamento, um novo esquema de governo, uma nova lei, de acordo com o rei verdadeiro e não com os usurpadores. Essa vinda de Jesus, essa vinda desse rei, para recuperar tudo, se chama parousia. E colocar um novo governo. Então, Paulo está falando assim, ou a coroa em que nós gloriamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda, em sua parousia, vocês são. Então, no dia que Jesus se manifestar, Paulo fala, vocês serão a minha glória. Vocês serão aquelas pessoas que eu apresentarei ao Senhor. Quer dizer, Paulo já está lá. Imagine agora ele se encontrar com essas pessoas. Ele estava separado, lá de Corinto até Tessalônica. Depois Paulo morreu, então esses irmãos vão ser ressuscitados e terão esse encontro com Paulo. Paulo fala assim, vocês são realmente a nossa glória e alegria. Nossa glória e alegria são as pessoas, os filhos de Deus que se salvaram. E ninguém pode remover isso. Em breve isso acontecerá. O que nós vimos hoje? Os perseguidores sempre estarão presentes até a consumação de todas as coisas, até a parousia. Até a volta de Cristo, nós temos que saber, os perseguidores estão aí. Estão com planos terríveis. Estão enchendo a nossa cabeça, nos provocando. São contra tudo que é de Deus. Criam barreiras, criam estorvos e criam separações. Eles querem ver o povo de Deus separando. E fazem de tudo, né, para que haja intriga e haja momentos em que a gente possa não se encontrar com o povo de Deus. A pandemia talvez seja uma delas, aquelas pessoas que fiquem em casa, mais uma vez fiquem em casa. Quer dizer, podia ter uma outra opção, mas eles desejam que isso não aconteça. Que nós vimos hoje os itens, né? Os perseguidores se opõem a tudo de Deus. Saiba disso. Eles tentam estorvar a proclamação, tentam produzir separações, criam barreiras para a progressão, não conseguem destruir nossa alegria. Se a sua alegria está um pouco abalada, pode ser que até foi por causa de alguém que fez isso, fez aquilo, mas a Satanás pelo menos enchendo a sua cabeça. Reaja, não se deixe ser influenciado. Um alerta para nós, essas tarefas aqui, quem faz são os perseguidores. Essas tarefas aqui nunca deveriam ser nossas atitudes. Se opor a tudo de Deus, tentar estorvar a proclamação, tentar produzir separações, criar barreiras para a progressão, ou tentar destruir a alegria de um irmão, não deveria ser em nenhuma parte nossas atitudes. Então, vamos valorizar tudo aquilo que é de Deus, vamos tirar todos os estorvos para proclamar o Evangelho, vamos ajudar a proclamação,
Vamos promover a unidade, nunca deixar com que haja separações, e vamos remover todas as barreiras para a progressão do Evangelho, e vamos alimentar o mais possível a alegria daquelas pessoas que creem em Cristo. Só para a gente pensar, perseguidores estão perdidos debaixo da ira de Deus, o limite da ira de Deus, o limite da longanimidade de Deus já passou. E Deus ainda está reservando a ira. Agora, se essas pessoas ouvirem o Evangelho e se converterem, que é muito difícil, porque Deus falou, definitivamente a ira caiu sobre eles, se uma dessas pessoas se converter, imagine o seu galardão. Estevão estava sendo morto, e a atitude dele diante da morte foi: Pai, não impute a eles essa ofensa. Quando Paulo olhou aquilo lá, Paulo, como pode? Como pode um cara desse, sendo morto como um criminoso, ainda orar para o Pai não imputar para nós essa culpa? Então, quando Paulo teve aquele encontro com Jesus, só aquelas poucas palavras de Jesus já resolveu todo o problema. Paulo falou: que loucura que eu estou fazendo. Que loucura, estou dando um murro em ponta de faca. Então, algumas vezes as nossas atitudes vão martelar o coração dos perseguidores de Deus. Eles continuarão talvez por muito tempo, mas um momento Deus vai dar aquela última chance. E aí os olhos podem ser iluminados e o coração pode crer em Jesus. Então, perseguidores estão perdidos e debaixo da ira de Deus. Eles precisam de salvação. Precisamos valorizar a união do corpo de Cristo e resistir aos ataques malignos que nos tentam separar ou impedir a unidade. Então, quando vem um desejo, alguma ira assim, a gente fica bronqueado com o irmão, dá um break, para aí. Se alguém vem falar mal de alguém, ou você tem o desejo de falar mal de alguém para alguém, breca! Não leva ninguém a ficar triste com os erros das outras pessoas. Não esmoreça ninguém. Se a pessoa não resistiu e falou, tenta corrigir, tenta consertar. O amor cobre multidão de pecados. Não deixe alguém seguir na sua tristeza, na sua angústia, na sua amargura. Breca, ajuda ela a voltar. E não alimente isso. Nosso orgulho e pecado são as armas preferidas nas mãos dos perseguidores. O orgulho, ele traz tantas divisões. E o nosso pecado, muitas vezes, são usados, o que fizemos de errado, são usados nas mãos dos inimigos para causar, para impedir, para estorvar, para difamar a progressão do Evangelho. Acho que o que mais me assustou nesse texto aqui foi que o inimigo, ele faz mal para todos, até para os salvos e até para os incrédulos. Porque ele está impedindo que os incrédulos ouçam a mensagem de salvação. Se eles fizessem mal só para a gente aguentaria. Porque a nossa salvação está garantida. Paulo fala que vocês são a minha alegria, porque nós estaremos, quando Cristo vier, nós estaremos para sempre com Ele. Mas a tristeza de que os inimigos impedem com que outras pessoas sejam salvas. Isso é triste. É um mal, por isso que Paulo fala, eles são adversários de todos. Que assustador, né?